Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que o dia hoje em Brasília está pegando fogo e dessa vez veio de dentro do próprio STF. Vocês não vão acreditar que um ministro falou demais e acabou entregando todos de bandeja, jogando todos os ministros na mira de Trump e dos Estados Unidos. Pois bem, segundo um jornalista lá nos Estados Unidos que teve informações privilegiadas diretamente da Casa Branca, inclusive, gente, esse jornalista não é qualquer um, não. Ele tem bons relacionamentos no Congresso americano. Ele vazou tudo. Sabe aquele furo de imprensa que causou um verdadeiro alvoroço no STF? Pois bem, e se eles pudessem, mandavam prender ele hoje, mas não podem, né? Mas ainda tem uma denúncia envolvendo ninguém mais e ninguém menos do que Janja da Silva. E se tem uma coisa que deixa Lula furioso, é tudo que envolve Janja. O crime é grave, envolve crianças e já já vamos trazer todos os detalhes e destaque desta notícia para vocês. Mas não para por aí. A cereja do bolo mesmo é um vídeo que vazou da cúpula do PT, que eles estavam tentando manter em sigilo há tempo sobre Alexandre de Moraes e que pode colocar o governo e o STF em uma briga sem fim. Vocês já devem imaginar, né, gente, o conteúdo importante que tem nesse vídeo e também vamos te mostrar aqui neste canal. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês de ninguém mais e ninguém menos do que Eduardo Bolsonaro, que resolveu colocar a boca no trombone e entregar tudo. Eu sou covarde, que eu fugi para os Estados Unidos. É porque eles são arrogantes. Eles estão embebedados do seu próprio poder e isso não permitiu que eles enxergassem que, de fato, a gente estava fazendo um trabalho muito bom aqui nos Estados Unidos, levando a verdade para a Casa Branca. Não é um trabalho que eu faço sozinho, tem mais pessoas que me ajudam. Não vou ficar citando, não é nenhum caso deles quererem apenas me humilhar, me desdenhar, falar que eu sou covarde, que eu fugi para os Estados Unidos. É porque eles são arrogantes. Eles estão embebedados do seu próprio poder e isso não permitiu que eles enxergassem que, de fato, a gente estava fazendo um trabalho muito bom aqui nos Estados Unidos, levando a verdade para a Casa Branca. Não é um trabalho que eu faço sozinho, tem mais pessoas que me ajudam. Não vou ficar citando nomes aqui até para preservá-los, né? Mas você vê só, ele está dizendo que agora sim é válido abrir investigação. Eu vi o Lindbergh Farias, que o Lindbergh Farias é um dos arrolados para ser ouvido. Falei, calma aí. O Lindbergh Farias é aquele cara que entrou com um pedido para confiscar meu passaporte e ele disse que a minha atividade era legal. Agora mudou. Eu acho que a gente tem que entrevistar o Paulo Gonet para saber dele o que ele está entendendo que mudou nessa relação. E estão agora pressionando até o meu pai, talvez aí ensaiando uma prisão preventiva, falando que o Bolsonaro deve explicação porque é o filho dele que está nos Estados Unidos e está sendo financiado por ele. Enfim, eles estão querendo criar uma narrativa de que eu estou aqui fora trabalhando apenas para beneficiar o Jair Bolsonaro, quando não é isso. Eu estou querendo corrigir uma injustiça e a gente sempre falou que o primeiro ponto é uma anistia ampla. Por que é uma anistia ampla? Porque não é só para as pessoas de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes perseguiu várias outras pessoas. A prisão e condenação a mais de 8 anos de cadeia do Daniel Silveira, ela não é justa. A situação da juíza Ludmila Lins Grillo aqui nos Estados Unidos, que é a primeira juíza que eu vejo que perde até a aposentadoria, a pena máxima que deram, né, para a Ludmila Lins Grillo, a aposentadoria compulsória, ela não consegue se beneficiar dos seus proventos, porque a Alexandre de Moraes congelou a conta dela no Brasil. Então é uma gama muito grande de pessoas que foram atingidas por essa sanha psicopata. E eu falo psicopata não no sentido de ser um adjetivo pejorativo, mas no sentido literal da palavra. Porque eu não consigo entender como que uma pessoa joga velhinhos e senhoras na cadeia e condena a 14 anos de idade, sem se comover, sem ter misericórdia, sem ter piedade, acusando elas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe armado, sendo que não foi apreendida nenhuma arma e dado nenhum tiro no dia 8 de janeiro. Então a gente está diante de um claro movimento político para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, e quem está pagando o pato no meio desse caminho todo são, infelizmente, essas humildes e pessoas simples do 8 de janeiro. Porque tem vendedor de pipoca, vendedor de sorvete, autista, mendigo, uberista, tem todo o Brasil ali dentro, de pessoas simples. Não são, obviamente, terroristas. E o que eu faço aqui, de levar essa verdade para cá, de fato a gente choca as autoridades norte-americanas. Porque elas olham para isso e falam, meu Deus do céu, sabe? Como é que o Brasil está num ponto desse? Ninguém conseguia imaginar. Porque isso daí é situação típica, né, de países de quinto mundo. Né, de países pequenos, que vivem ditaduras e acontecem coisas lá que ninguém se importa, não com o Brasil, né, uma das maiores economias do mundo, um país que é metade da América do Sul, em termos de população e território. Então isso tudo daí está mostrando que nós estamos do lado certo, nós estamos com a verdade. E o Paulo Gonet mostra mais uma vez que no Brasil não existe poder judiciário, existe perseguição. Até um mês atrás, o que era uma atividade ilícita, agora virou uma atividade quase que terrorista. Eles estão batendo cabeça, Silvio. O Paulo Gonet mostra mais uma vez que no Brasil não existe poder judiciário. Existe perseguição.
Até um mês atrás, o que era uma atividade ilícita, agora virou uma atividade quase que terrorista. Eles estão batendo cabeça, Silvio, porque eles não entenderam ainda a gravidade das consequências que eles vão sofrer. O último sancionado, eu acho que foi até alguém da América Central, se não me engano, da Nicarágua, o juiz sancionado pelos Estados Unidos, ele não pode ter uma conta de e-mail do Yahoo. Vocês têm noção que o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir abrir uma conta no Uber? Que se ele for registrar o celular dele para dirigir no Waze, se bem que ele deve ter motorista, né? Ele não vai conseguir abrir o Waze, ter uma conta no Waze? É muito grave. Isso aqui é tratado com muita seriedade. O que para eles é mais um. Vamos calar a boca de mais um. Desde 2021 a gente está ali desmonetizando a Bárbara do Chatolizei, o Bernardo Kister, um monte de gente. Vamos aqui mandar essa empregada doméstica, cidadã americana também. Vamos mandar um mandado de prisão preventiva contra ela, a Flávia Cordeiro. Acabaram de cair do cavalo. Porque eles estão vendo que realmente está se aproximando uma consequência muito séria e não vamos permitir que eles façam, finalizando, a narrativa de que eu estou trabalhando contra os brasileiros. Não, eu estou trabalhando para colocar um freio em Moraes, Fábio Chor, os juízes dele, né? O Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira. Essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para que a gente volte a ter uma democracia normal. Isso daí sim é o meu objetivo. Agora, se o Lula for comprar a briga do Alexandre de Moraes e quiser mergulhar no Brasil numa aventura, correndo o risco de que o povo brasileiro inteiro seja sancionado, aí é culpa do Lula, não é culpa minha. Nunca trabalhei pela sanção de brasileiros, trabalho pela sanção de Alexandre de Moraes, um claro violador de direitos. Como vocês podem ver aqui, Eduardo Bolsonaro colocou todos os pingos nos is, vamos se dizer assim. Mas falar em cair do cavalo, quem caiu do cavalo mesmo foi esse ministro do STF, que entregou todos de bandeja. Mas antes de eu trazer esse vídeo para vocês, desse aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos, esse jornalista que tem total acesso à Casa Branca e também ao Congresso americano, olhem esta denúncia gravíssima envolvendo ninguém mais e ninguém menos que Janja da Silva. A gente tem uma série de temas importantes que precisam de votação no Congresso Nacional, mas tem essa que é urgente, urgentíssima, a regulamentação das redes sociais. A gente precisa proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. As redes sociais precisam de uma regulamentação. Não use as crianças, Janja, para fazer proselitismo político e perseguição política. Dizem que estão querendo regulamentar as redes sociais para salvar as crianças. Olha, isso é uma mentirada. Inclusive, a dona Janja fala isso. E se o Lula usar esse argumento que a Janja tem usado, é uma canalice só. Inclusive, eu deixo aqui uma pergunta. Dona Janja, por que a senhora não fez esse movimento quando o seu marido, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou uma parte da lei lá que criava o cadastro de pedófilos? Daí a senhora não se levantou, a senhora não perguntou, por que está fazendo isso? Então toma vergonha nessa tua cara, Janja, que a senhora não é política eleita, né? A senhora é uma primeira dama, a senhora não perguntou, por que está fazendo isso? Então toma vergonha nessa tua cara, Janja, que a senhora não é política eleita, né? A senhora é uma primeira dama, inclusive muito socialite, né? Tá mais pra socialite do que pra primeira dama. E fala a verdade, fala que você quer censurar as pessoas, que você não aguenta uma crítica na rede social, que seu marido, o governo do seu marido não aguenta. Não use as crianças, Janja, para fazer proselitismo político e perseguição política. Essa fala de Barroso ferrou com o Supremo Tribunal Federal, segundo Paulo Figueiredo. E o que ele disse nesse vídeo, gente? Tô buscando, filhão. É um decisivo apoio americano à democracia brasileira. Mas agora é para consertar a cagada tirânica que foi feita no passado. Além de, claro, responsabilizar vocês. Mas eu quero fazer também um parênteses, porque se tem uma palavra que a gente está ouvindo em todos os lugares, teve manifestação do menino da mala lá da Dilma, como é o nome do AGU? Bessias. Teve manifestação do Bessias, teve manifestação da OAB, essa do Gilmar Mendes que eu estou falando. E todo mundo agora está enchendo a boca para falar soberania. Soberania nacional. E aí eu lembrei que eu tenho pouco mais... Eu tenho idade suficiente para me lembrar, porque eu tenho pouco mais de 2 semanas de vida, de quando o presidente do Supremo Tribunal Federal admitiu em um discurso dentro dos Estados Unidos que pediu ajuda a autoridades americanas em diversas oportunidades quando ele era presidente do TSE para interferir no Brasil.
Não tem imagem? Não, eu mandei a imagem no grupo. Quando o TSE fez uma série de parcerias com o CEPS, que é a instituição que recebia dinheiro da USAID, do Departamento de Estado americano, para tratar da censura em processo eleitoral, aí não era interferência, rapaz. Não é curioso? Tchutchuca do Biden, tigrão com Trump. Quando os Estados Unidos enviaram uma série de oficiais ao Brasil, como foi o caso do secretário de Defesa Lloyd Austin, que alertou, ameaçou os militares em Brasília sobre as consequências de apoiarem qualquer ação institucional contra o Alexandre de Moraes, ali não tinha interferência americana, não. Quando a general Laura Richardson, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, veio ao Brasil mandar e reforçar a mesma mensagem em 2022, ali não tinha interferência, não, ali não tinha soberania. Quando os militares americanos vêm ameaçar os militares brasileiros, não é ameaça à soberania. Quando o William Burns, o Bill Burns, diretor da CIA, veio ao Brasil, sentou na mesa com o presidente Bolsonaro, sentou com gente do governo, dizendo que não mexessem nas eleições, ali não era interferência americana, não. Quando veio a Victoria Nuland, a madame golpe do Departamento de Estado americano, agir debaixo dos panos para garantir que ninguém questionasse o Alexandre, ali não tinha soberania naquela época. Inventaram soberania, inventaram em 2025. Negócio novo. Tá aí. Reportagem da Revista Oeste. Quem tem mais de uma semana de idade lembra. Barroso diz que pediu ajuda aos Estados Unidos quando chegava o TSE. Veja, rapaz, soberania, né? Como é que é o nome? Soberania. Não somos mais colônia. Socorro, Estados Unidos, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Me ajudem. É muita cara de pau. É muita cara de pau. A frase do Barroso foi a seguinte, para não ter dúvida, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Ora, o que eu estou buscando, filhão, é um decisivo apoio americano à democracia brasileira. Mas agora... Mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Agora, para consertar a cagada tirânica que foi feita no passado. Além de, claro, responsabilizar vocês. Mas eu vou voltar, esse foi um parênteses, eu vou voltar à coluna da Mônica Bergamo. Bota de novo a imagem da Mônica Bergamo aí pra gente, o Brunão. Um dos ministros afirmou à coluna que a concretização da ameaça feita na quarta, dia 21, pelo chefe da diplomacia daquele país, Marco Rubio, vai gerar solidariedade a Moraes e explicitará o apoio do governo de Donald Trump à extrema-direita brasileira, que, diz um ministro, tem a mesma característica de outros movimentos semelhantes pelo mundo, atacar Supremas Cortes. O argumento de que Moraes respeita direitos humanos no Brasil é considerado risível por integrantes do STF. Eles continuam rindo, então. Então, beleza. Eles estão rindo agora com uma toba no rabo, mas estão rindo. Alguns gostam, de fato, ali. Já que os Estados Unidos, inclusive, se retiraram do sistema internacional que protege esses mesmos direitos. Eu achei que o que protegia esses mesmos direitos eram os governos, né? Os governos recebiam para proteger esses direitos. Eles lembram que o governo Trump acorrentou brasileiros para enviar ao Brasil. Algema, filho. Algema é o que se coloca quando alguém violou a lei e a polícia está levando a pessoa detida. Desrespeitou ordens judiciais do seu próprio país e chegou a prender uma juíza por discordar de um julgamento sobre imigrantes. O argumento de censura também é considerado fantasioso, já que todas as plataformas de redes sociais atuam livremente no Brasil. Imagina... O Rumble, por um acaso, está bloqueado, mas o True Social não consegue exibir vídeos. O X foi tirado no ano passado. A Meta e a Microsoft e o TikTok e o Google tiveram que assinar termos de ajuste de conduta sob as mesmas ameaças, mas estão super livres.
Cara, é muita cara de pau, cara. É muita cara de pau. É a Janja pedindo para o Xi Jinping censurar mais, né? O TikTok. É muita cara de pau. Você acompanha o Paulo Figueiredo Show, você vai saber que aquela juíza não foi presa por causa dos julgamentos. Não. A juíza que eles estão mencionando foi uma juíza que facilitou a fuga de um criminoso que estava sendo procurado pela polícia. E adivinhem só, meus amigos. Nos Estados Unidos, juiz que comete crime é preso. Rapaz, é uma coisa, um país muito esquisito. Tem negócio de liberdade de expressão, juiz que comete crime sendo preso, sem ser aposentado compulsoriamente com 100% de salário. Mas, continua a Mônica Bergamo, na visão dos magistrados, o governo dos Estados Unidos faz o que quer ao redor do mundo e também dentro do seu próprio país. E não teria condições de levantar a bandeira dos direitos humanos contra morais, cujas decisões são referendadas por um colegiado de juízes que cegaram aos seus cargos em um sistema democrático. Falando o que Trump quer, faz o que quer ao redor do mundo e também dentro dos Estados Unidos, faz até parecer que é ele que manda bloquear conta em rede social, fora da jurisdição dele, manda a Polícia Federal na casa de uma pessoa com quem ele discutiu no aeroporto, que indicia um jornalista pelo crime de reportar fatos. O Trump faz o que quer. Entendi. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso. Por isso que eles querem regular a internet. Vejam. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não se sente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele. E sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. A manifestação de todos brasileiros é oportuna e importante. É preciso que nós, na democracia, aceitemos as opiniões divergentes, as opiniões que podem contribuir de alguma forma para que nós façamos melhor o nosso trabalho. O Senado tem uma grande responsabilidade. Até às 8h10 de hoje, 1.072 perguntas de cidadãos haviam sido encaminhadas para a sabatina. E o público poderá continuar encaminhando essas perguntas até o fim da sabatina. Os canais são o senado.leg.br/e-cidadania e o Alô Senado, 0800 61 2211. Lembrando que a reunião da CCJ começa às 10 da manhã. Isso é quando ainda existia democracia no Brasil. Mas vocês viram? Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Faria, Randolph Rodrigues, Jandira Fegali, todos esses que vão ao Supremo para de alguma maneira prejudicar Bolsonaro,
em um tempo não muito distante. É por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. E agora, olhem esta notícia. Ex-diretor da ABIN diz que órgão sabia que ato do 8/1 seria grande. Ao STF, testemunha de Torres diz que a previsão era de manifestação ser de médio a grande porte. Nesta terça-feira, dia 27, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Sauro Moura da Cunha, afirmou que o órgão sabia, no dia 7 de janeiro de 2023... Nesta terça-feira, dia 27, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha, afirmou que o órgão sabia, no dia 7 de janeiro de 2023, que a manifestação marcada para acontecer em Brasília no dia 8 seria, aspas, de médio a grande porte. A declaração foi feita em depoimento ao STF, onde ele falou como testemunha da defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Dá para entender porque eles querem tanto regulamentar as redes sociais, porque assim só vai ser falado para o povo o que eles querem que seja falado. E as grandes mídias que ganham estatal do governo, com certeza não vão divergir, né, gente, para ficar sem pagamento. E com as redes sociais é diferente, porque a gente consegue trazer de primeira mão as notícias que eles querem esconder de vocês. E os vídeos também. Aspas. Até manhã do dia 8, ainda havia dúvida entre os analistas se a manifestação resultaria em deslocamento até a esplanada ou se tratava apenas de reforços aos acampamentos junto ao comando do Exército. Mas, vejam bem, no final do dia 7 já sabíamos que a manifestação seria de médio a grande porte, afirmou. Segundo o Saulo, a estimativa foi baseada na chegada de caravanas à capital federal e no monitoramento de grupos extremistas na internet. Ele relatou que a ABIN começou a emitir alertas de inteligência no dia 2 de janeiro, informando diversos órgãos federais sobre as convocações para os atos. Até o dia 5, a avaliação era de baixa adesão, mas já havia sinais de discursos violentos. No dia 6, a mobilização cresceu e um alerta foi enviado às 19h40 com informações sobre risco de invasão de prédios públicos por manifestantes armados. Vale lembrar que o ministro da Justiça era Flávio Dino. E todo mundo que estava ali no governo já era escolhido por Lula porque a transição foi feita. Portanto, gente, não tem como culpar Bolsonaro. A verdade é uma só. Ao que tudo parece, eles estavam coniventes com tudo isso. É o que sempre todo mundo está falando, gente. Esta é a minha humilde opinião. Mas o que parece aqui, se eles receberam alerta e não fizeram nada, o que de fato eles estavam tramando? Vamos entender? Ainda segundo ele, no dia 7, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal ainda não havia acionado a ABIN. O contato só ocorreu no fim daquele dia, quando foi criado um grupo com representantes de vários órgãos para a troca de informações. Apesar disso, Saulo disse que só na manhã do dia 8 os analistas da ABIN tiveram quase certeza de que objetivos das manifestantes era invadir a esplanada. Até então, havia dúvida se haveria deslocamento ou apenas reforço aos acampamentos. As informações são do R7. Bom, gente, vocês acham que Flávio Dino não recebeu as alertas? Até mesmo porque tem uma reportagem dele, né, na Globo, dizendo que ele viu tudo da janela. E ainda tem fotos, tem vídeos, tem muita coisa. Tem o pessoal lá parado que poderia tá intervendo, né, para não acontecer. Bom, gente, mas que tem muito mais caroço por debaixo desse angu do que a gente pode imaginar, isso tem. E agora, gente, como estamos no João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará? Ah, gente, vai vir tudo à tona e vai ser derrubado todo esse sistema um a um. Bom, gente, esse foi o vídeo de agora. Eu vou ficando por aqui para ele não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E também deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente se conhecer um pouco melhor. Pra quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês. Até nosso próximo encontro.